começando hoje uma nova temporada aí do podcast, o Pirata Cast da Nau 25. E comigo aqui uma pessoa que eu sou fã. Eu disse pra ele antes da gente começar a gravar que eu tava com frio na barriga. O nosso papo vai ser empreendedorismo, liderança, civirologia. Então fica aí que vai ter muita coisa incrível. Rafa da Share. Eu sei que é do Share, mas eu preciso dizer que eu sempre falo. É como tu quiser falar, não tem problema. Então, Rafa do Share, né, uma das empresas de comunicação aí do mercado de comunicação, uma das maiores empresas do Brasil, uma empresa gaúcha, né? Estamos gravando esse episódio em Porto Alegre. Sim. E a gente volta hoje, então, com os podcasts da Nau 25, o Pirata Cast, e a gente tem a honra, literalmente, de conversar contigo, né? Fez aí TED Speaker, trabalha aí na Band, né? Colunista de tecnologia da Band. Então, Rafa, seja muito bem-vindo a esse nosso espaço pirata. E eu tô, de fato, assim, eu sou tua fã e tô aqui super emocionada de gravar contigo. Seja muito bem-vindo. Oh, eu que agradeço, gente, pelo convite, pelo carinho, principalmente. É sempre bom a gente poder parar e conversar um pouquinho, né, sobre tanta coisa que a gente faz aí no mercado. Então, só agradecer aí pelo convite. Legal. E tu tem muita história, né, Rafa? Já escutei algumas. Preciso escrever um livro. Muito bem. Pode, acho que sugiro. Rafa, vou começar te perguntando aonde nasceu o Rafa Empreendedor? O Rafa Empreendedor, acho que nasceu desde pequeno, né? Porque eu tive uma infância muito pobre. E eu costumo dizer que quem é muito pobre precisa aprender a se virar desde muito cedo, né? Então, acho que inovação e criatividade estão na minha vida desde que eu era muito pequeno. Porque quando estragava Havaianas lá, a gente botava o preguinho, isso aí é criatividade e inovação, né? Então, eu acho que desde muito pequeno, só que acho que depois do meu primeiro emprego, que foi com 14 anos, que eu fui office boy, eu comecei a ver que o mundo era muito maior do que eu imaginava, né? E eu acho que quando a gente começa a perceber o tamanho do mundo, a gente começa a entender que existem caminhos para a gente conhecer ele, né? E eu acho que a nossa realidade, muitas vezes quando a gente, né, nasce ou é criado ou vive num lugar mais periférico, com poucos recursos, a gente acaba achando que o mundo é aquilo, né? E aí a gente sai, vai estudar em outros lugares, conhece outras pessoas e a gente começa a ver que, né, existem outras possibilidades, né? Eu sempre dou o exemplo de quando eu era office boy lá com 14 anos, eu ia fazer cobrança na casa das pessoas. Eu era um DJ que era meu chefe, né? E eu ia cobrar na casa das pessoas o show que ele tinha feito para a pessoa, 15 anos, casamento e tal. E uma vez eu fui num bairro aqui de Porto Alegre, que é perto do Shopping Guatemi, e eu lembro que eu parei na rua, assim, eu com 14 anos, né? Vindo de Gravataí lá, né? Enfim, um lugar bem periférico. E eu ficava pensando, cara, o que essas pessoas fizeram para conseguir morar aqui, né? Nessa casa, que casas bonitas, que carros legais que passam pessoas. E hoje é onde eu moro, né? Então, eu acho que essa é uma boa história também, né? Porque, tipo, eu vi que... e o Edu Lira fala isso bastante, né? Que, da Gerando Falcões, que a gente não sonha com o que a gente não conhece. Então, acho que conforme eu fui conhecendo, eu comecei a sonhar também. E o empreendedorismo me ajudou a fazer tudo isso, né? Me ajudou a conquistar tudo isso. E eu acho que a gente foi muito feliz assim na escolha do que fazer com o Share, né? Porque o nosso propósito é muito forte e ele se conecta muito com as pessoas. E ele é sempre a nossa linha de tomada de decisão, né? Então, por eu ter tido uma trajetória, né? Como eu falei, nasci num lugar muito pobre. Quando eu comecei a ter acesso à educação de qualidade, a minha vida mudou. Então, o que a gente faz no fim do dia é dar acesso à educação de qualidade para mais pessoas, para que existam novos Rafaels, né? Que têm força de vontade, que têm sonhos, objetivos, mas que não têm oportunidade, né? Então, acho que hoje eu sou um gerador de oportunidade, porque quando eu tinha 14, 15 anos, algumas pessoas fizeram isso por mim, por isso que eu estou aqui. Então, acho que a minha vontade de empreender, ela vem muito mais desse lugar, de poder proporcionar isso para mais gente. E claro que o dinheiro vem também, né? O reconhecimento, o crescimento da empresa e todas as coisas que aconteceram com o Share durante todos esses anos. Mas o que mais me motiva é isso, né? Então, às vezes algum aluno me manda mensagem, fala, consegui um emprego porque eu fiz um curso no Share, né? Ou hoje que eu tenho acesso a fazer curadoria de grandes eventos,
eu sempre reservo ali uns 30% da grade para pessoas que nunca palestraram, mas que têm muito potencial, né? Então, esse é o drive do meu trabalho, assim, hoje, né? Então, acho que acabei me alongando na resposta, mas empreender para mim é isso, assim, né? É poder colocar na prática o que eu acredito, né? Então, acho que é Muito isso. legal. E, Rafa, como é pra ti, assim, né? Tu falou, aqui é o lugar onde eu moro hoje, né? Como é pra ti olhar pra trás e pensar assim, cara, um dia isso aqui que hoje eu estou foi um sonho e eu tô construindo. E tu sente isso, cara? Cheguei aonde eu queria chegar? Como é isso pra ti, assim? Eu Como é acho, olhar pra trás e ver, cara, eu tô hoje onde eu queria estar? eu acho que por muito tempo aconteceu comigo, eu vejo acontecendo com outros, a gente nega as coisas que a gente tem por vergonha, né, de dizer que a gente tem muita coisa, que a gente... Mas eu aprendi com um amigo meu, o Edu Zanelato, que trabalha com o PR na Netflix, sobre consciência de classe. Né? É uma coisa que é difícil, né? É um tema que as pessoas não falam muito, mas hoje eu tenho plena consciência que eu tenho uma vida 100% privilegiada, por vários motivos, né? Por ser um homem branco, hétero, e por ter também uma empresa com reconhecimento, estar num veículo de grande audiência como a Band, né? Então, foi um processo difícil de fazer. Eu até vi, uma vez estava ouvindo o Caíto Maia, e ele falou uma coisa que eu sentia, mas nunca tinha pensado sobre isso, né? Ele falou, cara, quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, eu tinha vergonha de dizer que eu paguei R$ 1.000 num tênis, sabe? Parecia que quando eu ia comprar com culpa. Porque, nossa, há anos atrás eu não tinha R$ 100, tá? Agora estou gastando R$ 1.000 num tênis. Então, acho que isso também foi um processo meu, assim, de amadurecimento, de entender que, ok, eu tenho, eu posso e mereço, né? Mas é difícil tu fazer isso, né? Porque de onde eu vim, né? Como eu falei, tu ouve muitas coisas muito mais relacionadas à sobrevivência do que a crescimento. Então, hoje eu sou conselheiro do Ascendendo Mentes, né? Que é um instituto aqui de Porto Alegre que atende jovens do Morro da Polícia. E isso é uma coisa que eu tento trazer para eles o tempo todo, né? Porque eu sou eles há anos atrás, né? E eu mostro para eles onde eu consegui chegar, mas também falando o preço que precisa pagar, né? Então, acho que o fato da gente poder, por exemplo, ser de Porto Alegre, dependendo do que tu vai fazer, é algo que não é tão bem visto muitas vezes. Não pela cidade, mas tipo assim, tu vai para São Paulo vender um projeto, os caras, mas vocês são de Porto Alegre, né? Então parece que aqui só tem churrasco e chimarrão, né? Então acho que o fato de eu não ter tido oportunidades lá no início, cara, eu concorria e concorro hoje com pessoas muito mais preparadas que eu. Que quando o cara tinha 10 anos, tinha ido 10 vezes para Disney, sabe? Que fala inglês fluente, que estudou na FGV, em grandes faculdades, né? Então, assim, essa é a realidade que eu tento passar para eles, né? E é o que eu fiz, né? Então, eu entendi, acho que isso é um trunfo, assim, da minha carreira. Eu entendi muito cedo que eu tinha que correr muito mais, né? Por ter esse déficit, né? Vamos dizer assim, lá no início. Mas hoje eu tenho plena consciência, assim, dos meus privilégios e do que eu conquistei, né? Não sozinho, obviamente, tem uma sócia, né, a Juliana, que fundou o Share comigo, e uma equipe incrível também, que o que eu faço no dia a dia é mostrar para eles esse propósito. Todas as reuniões que eu participo com eles, eu falo, gente, não esqueçam que a gente está aqui para dar acesso à educação de qualidade para as pessoas. Então, a resposta é sempre essa, né? Acho que até na pandemia, quando a gente até pode abordar isso também, a gente não sabia o que fazer, a gente voltou para o propósito, né? Então, como a gente vai continuar fazendo o que a gente se propõe a fazer, né? Então, o empreendedorismo e a educação mudaram minha vida totalmente, assim, né, Fábio? Porque eu nunca imaginei que eu ia um dia para a Europa. E eu já fui, sei lá quantas vezes, sabe? Para passear de férias, para cobrir eventos, né? Enfim, então, a minha vida toda é improvável. Acho que essa é a palavra certa, assim, né? Contrariando as estatísticas, como diz o Mano Brown, esse é um pouco do resumo, assim. Boa. Tu sabe que eu vou participar de um livro agora que a Iva Cardinal tá um projeto, né, que a Iva tá tocando, que são com 99 mulheres.
E a frase grande da minha parte do livro é essa, né? Vença o improvável, desafio o improvável. Porque é isso, né? É isso. Rafa, tu tem uma frase que ela já me ajudou em alguns momentos. Legal. Que é aonde a tua cara de pau vai levar. Sim. Quando eu travo, assim, eu lembro dela, né? Sempre lembro quando bate essa síndrome do impostor, né? Que eu acho que tem isso, quem veio lá da base, né, e conseguiu construir uma vida a partir de educação e empreendedorismo, eu acho que a nossa história se conecta por aí, né, eu também tive a vida transformada por educação e pelo empreendedorismo, né, primeiro pelo empreendedorismo, depois pela educação, ou, enfim. Conta para nós dessa frase, assim, o que para ti ela faz sentido. Eu quero trazer ela para que ela inspire mais pessoas e que mais gente em algum momento diga, não, para aí que tem aquela frase do Rafa aqui, que esse momento é aquele momento que eu preciso usar, né, da cara de pau. Legal, tu sabe que essa frase, essa e a do Cher, que é Saber Tu Sabe, Outra Coisa Ter as Manhas, são frases que as pessoas usam em muitos lugares, assim, impressionantemente, me marcam. Esses dias o cara era um evento de construção civil e o cara botou a frase na frente do stand dele, assim. E aí as pessoas começaram a me marcar no post dele e tal, falando, essa frase do Rafa e tal. Mas assim, eu acho que, de novo, né, voltando às minhas origens, eu tinha que ser cara de pau para sobreviver. Né? Eu tinha que pedir, eu tinha que ir atrás, eu sabia que ia receber não, né? Esses dias eu estava falando para alguém que o meu segundo trabalho, se eu não me engano, era na rua vendendo internet para as pessoas. Cara, ninguém queria falar comigo, né? E eu acho que ali eu aprendi muitas coisas sobre como romper objeções, né? Que é o que a gente fala hoje. Como atrair a atenção das pessoas, né? Para mim foi uma escola. Eu não gostava de fazer aquilo. Eu adorava fazer aquilo porque eu aprendia muito, né? O Roberto Chianchic tem um livro que é o Problemas Oba, não sei se tu já leu, mas ele fala muito disso, né? Que o aprendizado está nos problemas, né? E isso é uma coisa que esses dias você estava falando com um amigo meu que a venda ela começa no não, né? Então se tu for vender alguma coisa para alguém, a pessoa disse sim, não foi uma venda, foi um atendimento. Eu digo nas minhas aulas que vender é tomar não. Tem uma lâmina. O cara falou não e aí que tu vai botar teu potencial, entendeu? Tá, mas como assim? Vai, puxa daqui, dali, negocia, fecha e tal. Então acho que isso foi uma coisa importante. E até hoje eu faço isso, né? Em outro nível, mas eu faço porque eu acho que isso faz parte da minha cultura, minha, Rafael, assim, né? Porque sempre foi assim, né? Então o Share começou porque eu fui lá na porta da SPM, queria falar com o diretor e eu nem conhecia ninguém. Eu fui lá porque eu tinha um sonho, queria fazer, achava que tinha que ser lá. E eu lembro até hoje, a guria da recepção falou, tá, mas você marcou horário com alguém? Daí eu falei, não, mas se não puder me receber. E isso é uma coisa, você já deve ter vivido isso, né? Falando do improvável, assim. Quando a gente tem muita certeza do que a gente quer fazer, cara, o universo realmente conspira, né? É impressionante, assim, né? Tu conta coisas, assim, que, cara, como isso aconteceu, né? E esse exemplo da SPM foi isso, assim. Eu cheguei lá na cara, na coragem, assim. E aí a guria falou, não tem horário, tá? Vou ligar para ele. Ele ligou para ele e ele me atendeu, né? Então, isso, hoje eu falo isso nas palestras, né? Tipo, hoje as pessoas me chamam para falar sobre isso. Mas eu acho que empreender é sobre isso, né? Tu tá disposto a ir na recepção de uma empresa que tu não conhece ninguém e receber um não e voltar, e voltar, e voltar. O McDonald's eu fiz 9 reuniões até eles fecharem. E todas as vezes eu fui de Porto Alegre para São Paulo sem ter nenhuma garantia que eles iam fechar, né? Então, assim, empreender é sobre isso, né? Então, hoje em dia, a gente estava falando aqui antes, eu fui ano passado para um evento internacional como mídia e falei com pessoas de outros países. É muito cara de pau fazer isso, né? Eu chamei lá no aplicativo do evento a vice-presidente do maior fundo de investimento de Portugal perguntando se ela podia me dar uma entrevista, né? E eu tenho uma métrica para isso. De 10 pessoas que eu falo, hoje 2 me respondem. Antigamente era uma, eu já dobrei. Né? Então, para quem for começar a ser cara de pau, cara, é isso aí. Pensa que tu precisa falar com 10 para que uma te atenda. E essa é uma métrica boa, né? No começo era 0. Porque se ninguém te conhece, se tu não tem dinheiro, a tua única saída é ser cara de pau, né? Só que aí tu tem que ensaiar bem teu discurso, né? Tipo, quando eu fui falar com o Genaro, o professor Genaro lá da SPM,
Eu falei, cara, a gente tem que fazer um evento, tem que ser aqui na SPM, com toda a energia que eu tinha, que era o que eu tinha, sabe? All in. Tipo, eu não tinha dinheiro, não tinha parceiros, eu não tinha coisas legais para contar, mas eu tinha minha energia. E muitas vezes, isso é uma coisa que eu falo muito, assim, para empreendedores até, tem muita gente que se conecta com pessoas que têm muita energia, né? Já aconteceu contigo já, em algum evento alguém veio falar, tu falou, pá, cara, isso aí vai dar certo, né? Sim. Porque, putz, acreditava muito, botou energia, queria muito. Então, e acho que em resumo é tipo assim, se tu não tem nada, tu tem que pelo menos querer muito. Porque se tu quer muito, cara, tu vai falar com um, vai falar com outro. Eu tenho até um slide da minha palestra, tô vendendo a minha palestra aqui, mas não é o objetivo, né? Mas é uma tabela que tem vários não, sim. E aí eu digo, quando eu recebi esse sim aqui foi na SPM, que aí eles liberaram para fazer o evento. E aí eu pensei, pô, agora eu vou colecionar sim. Não, sim. Que aí foi quando a gente fez o primeiro evento em São Paulo. E aí eu fui colocar... E aí essa tabela é se tu tá disposto a fazer isso. Sim. Porque hoje em dia as pessoas falam, pô, Share, né? Azul, McDonald's, Bradesco, né? Grandes empresas e tal. Cara, mas a quantidade de não que eu tomo até hoje, Sim. né? Então, acho que isso faz muito parte do nosso dia a dia, né? Tu sabe que quando a gente estava organizando a gravação de hoje, o Leandro falou sobre isso. Acho que toda essa tua fala responde a pergunta dele, né? Eu falei, eu pensei nessas perguntas e ele falou, eu queria perguntar para o Rafa como é que ele consegue fazer as conexões que ele tem hoje. Então, acho que está respondido, né, Leandro? Mas eu acho que tem uma coisa a mais aí para... 10 para 2, né? Que é tu ser interessante e não interesseiro, isso, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa vital, assim, para isso. Que é, cara, tu servir, né? Ajudar, sem querer nada em troca, né? Eu até costumo dizer que eu chamo isso de saldo emocional. Eu tenho saldo emocional com um monte de gente, com um monte de empresa. E já aconteceu, por exemplo, de pessoas que eu ajudei lá. Vou te dar um exemplo específico, tá? Eu participei há 2 anos atrás de um reality show do Don Draper, que é um cara que é investidor americano e tal. E tinha uma menina lá que eu vi que estava meio perdida. Cara, comecei a ajudar ela. Falei, olha só, faz isso, fala assim, vê isso aqui, não sei o quê. E eu nem sabia quem ela era, né? E aí porque eu tenho esse drive de acesso à educação de qualidade, né? Então tudo que eu faço está conectado a isso. Quando eu ajudo alguém, eu estou fazendo isso. Quando eu estou na coluna da Band explicando sobre tecnologia, eu estou fazendo isso também, né? E aí eu expliquei um monte de coisa para ela, até usei o tempo que eu tinha reservado para me preparar para ajudar ela, porque eu vi que ela estava muito abaixo né, da preparação. E aí, ela agradeceu um monte, fez lá, e aí depois ela mandou uma mensagem, falou, eu sou filha do Marcelo, que é dono da Domo, que é um dos maiores fundos que tem no Brasil, assim. E aí ela me apresentou para ele, a gente conversou, foi super legal e tal. Então, acho que é isso, sabe? Acho que devolve, de alguma forma devolve, né? Então, e acho que tem um outro ponto que é, toda vez que tu faz isso, tu aprende um pouco mais, né? Porque, no caso dela, por exemplo, eu aprendi sobre coisas que eu vi que as pessoas têm dúvida. É um padrão ali, né? Porque ouvindo ela e tal. Então, acho que isso também é uma coisa que faz muito parte, assim, né? Eu sempre tento ajudar primeiro, né? E principalmente se eu vejo que alguém tem muito potencial. Por exemplo, fazer curadoria de evento é muito complexo, né? E muitas vezes eu convido uma pessoa e a pessoa, nossa, mas eu palestrar? Como assim? Né? Muita gente... Então tem um trabalho meu de empoderar essa pessoa, de dizer, olha só, olha a tua carreira, olha o que tu já fez, olha que legal esse projeto. Ah, mas será que isso é... Essa semana mesmo eu estava falando com um cara sobre isso. Ah, mas tu acha que eu tenho coisas importantes para falar? Eu falei, cara, tu tem uma empresa há 22 anos, que cresce ano a ano, tu acha mesmo que tu não tem nada importante para falar? Eles, não, mas é muito básico. Não é básico, cara. Né? 22 anos no Brasil, nada é básico. E eu vejo, Fábio, agora que eu estou há 1 ano já na Band, lá eu tenho uma coluna semanal de 1,5 minutos. E o impacto que ela tem nas pessoas é impressionante. Esses dias eu vim aqui no Cindy Lojas e estava no elevador, entrou um senhor e ficou me olhando assim, daí ele, cara, desculpa, mas ou tu é muito parecido ou tu é o cara da Band. Aí eu falei, sim, sou, tudo bem e tal. Ele disse, eu olho tua coluna toda semana e olha que interessante que ele me falou. Há 2 semanas atrás tu falou sobre podcast, eu não sabia que isso existia. E aí pedi para o meu neto instalar no meu celular o Spotify. E agora eu ouço um podcast sobre pescaria.
Que legal. Sabe? Então, eu acho que é isso, sabe? Tipo, e aí, pô, o cara super feliz e tal. Então, eu vejo isso muito acontecer, assim, no caso da Band, né? Que atinge lá 300 mil pessoas por dia, assim, só com o jornal, que é, né, um público muito grande, assim. Então, eu acho que ajudar em primeiro lugar é importante. Rafa, deixa eu te fazer outra pergunta. Por que vale a pena empreender? Eu acho que empreender é a única forma de tu colocar na prática o que tu acredita de verdade, 100%, assim, sabe? E eu acho que é mostrar para o mundo a tua visão, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas já existe agência de UX. Sim, cara, mas o jeito que tu faz, só tu faz, cara. O que te torna único é como tu pensa, né? E aí, muitas vezes, eu acho que a gente foi muito educado a buscar referências, benchmark, não sei o quê. Só que tu olha as grandes empresas, cara, é uma visão única daquela pessoa que acreditava muito naquilo, que recebeu um monte de não, um monte de gente falou que era louco. Meus pais me falaram que eu era louco quando eu saí do meu trabalho para fazer o share. E hoje eles viram que estavam errados, né? Porque eu acho que tem uma geração, né, que vivia muito numa base de segurança, né? Então, preciso ter carreira, 40 anos na mesma empresa, comprar um carro, uma casa, rará. E eu acho que veio uma geração nova que quis experimentar mais coisas e ver outras coisas. Então, eu acho que empreender... e isso também é uma coisa que acho que é importante falar. Empreender não é melhor do que quem não empreende. Empreender é só um trabalho. Né? Que tu resolve fazer coisas específicas, né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas na minha empresa que fazem coisas muito melhores que eu e coisas que eu não sei fazer. Isso foi uma coisa que eu aprendi também nesses últimos 11 anos. Hoje, boa parte do meu tempo é fazer o que eu sou bom. E o que eu não sou bom, eu trouxe pessoas que são boas naquilo para fazer. Então, por exemplo, eu sou muito desorganizado. Então, eu tenho pessoas dentro do Share que fazem cronograma, que fazem as datas. Eu não sou bom nisso. Eu sou bom em relacionamento, em vendas e tal. Então, eu perdia muito tempo para tentar ser bom no que eu não sou bom. Não que eu não vou melhorar essas coisas, né? Mas eu acho que aproveitar os talentos. O crescimento do Share, ele se deu porque a gente botou as pessoas certas nos lugares certos, assim. Então, eu acho que, de novo, empreender, para mim, foi uma mudança de vida. A forma de lidar com dinheiro, né, de lidar com bens materiais, com o que tu acredita de fato, mas eu acho que empreender é um estilo de vida, assim, também, né, porque às vezes meus amigos falam, tô de férias, tô trabalhando, eu falo, cara, tô de férias, tô trabalhando, né, quando eu tô viajando, tipo, vou dar uma palestra em algum lugar, vou jantar em algum lugar também, né, daquele lugar, então, eu acho que é um estilo de vida. Não é para todo mundo, ao contrário do que muita gente fala, eu acredito que não é, porque eu acho que por muito tempo se falou que o empresário é o cara que deu certo, né? Tipo, pô, o cara virou empresário, ele é rico e tal. Mas hoje em dia a gente está vendo que não, né? Até a própria divisão de carreira em Y, todas essas coisas que a gente debate hoje, né? De ser mais técnico, mais de gestão e tal. Então, eu acredito muito, né, no empreendedorismo, né? Tanto que eu faço isso bastante e incentivo quem quer fazer e ajudo as pessoas que vêm me procurar também. Porque eu acho que de fato é a única chance, né? Assim, não sei se é a única chance, mas é a grande oportunidade de tu criar algo baseado no que tu acredita, assim, né? Então, que é o que eu falei antes, assim, a gente acredita que dando acesso à educação de qualidade para as pessoas, a gente vai ter um país melhor. É isso que a gente acredita. Então, a gente tenta fazer isso o tempo todo, né? Então, acho que tu pode fazer isso dentro de uma empresa também, mas é mais difícil porque aí tem a tese do próprio fundador e tal. Então, eu incentivei nesses 11 anos muita gente a empreender, sabe? Porque eu via que a pessoa tinha perfil, mas ela tinha medo. Sim. Porque ela tinha um emprego, um salário fixo, né? E eu sempre falo, cara, essa decisão é uma balança. Aqui em cima tá teu salário, que paga tuas contas e que talvez tu não goste tanto de fazer. Aqui embaixo tá o que tu realmente gostaria de fazer. Quando tu começar a fazer isso aqui, dar dinheiro, talvez em algum momento tu viva disso. Sim. Porque tem muita gente que tem projeto, não tem empresa, né? É um projeto super legal, sim, mas não dá dinheiro. Se não dá dinheiro, não vai funcionar. Eu sinto muito, né? Eu costumo dizer que não fui eu que inventei o capitalismo. Só que ele venceu e ele tá aí, né? Então, assim, projetos legais são projetos legais, né? Sim. Mas precisa dar dinheiro. Sim. E, Rafa, acho que conecta muito com a próxima pergunta. O que para ti é resultado? Eu acho que resultado é impacto, né? É o impacto que a gente criou, assim, seja financeiro, seja impacto nas pessoas, naquela empresa.
a gente sempre tenta deixar um pouquinho de nós, né, nos lugares que a gente vai, e deixar um pouquinho de nós, eu acho que é a forma que a gente pensa, né, como a gente vê as coisas. Por exemplo, o Share leva muito em consideração o design. Então a gente investe muito dinheiro em design, porque a gente acredita que com design as pessoas aprendem mais, as pessoas ficam mais abertas para aprender, as pessoas ficam mais felizes. Então muita gente quer ter acesso ao design, mas não tem dinheiro. Então, muita gente... A gente tem os Moleskines do Share, né? Que todo mundo adora. E a gente percebeu com o tempo que o nosso Moleskine, para muitas pessoas, é um item de design. Que a pessoa nem usa. Ela deixa na mesa dela, ou deixa em algum lugar e tal. E ela nem sabe que ela se conecta com aquilo através do design, né? E muita gente fala, eu nunca usei, porque eu não gosto de usar, eu queria deixar guardado lá e tal. E a gente, começou a perceber isso. E uma outra coisa que a gente também percebeu é que as pessoas usam a gente como ferramenta para se expressar, né? Então, quando eu falo saber, tu sabe, outra coisa é ter as manhas, as pessoas se conectam com isso, porque elas também acreditam nisso. E aí elas compartilham, elas falam, elas usam, né? Então, acho que isso foi uma coisa que a gente aprendeu também, né? E que também vem fazendo parte bastante da nossa trajetória, assim. Eu acho que, traduzindo para do que a gente fala na Nau 25, a teoria na prática é foda, né? A gente tem uma frase, eu tenho uma frase que eu falo isso, que é, cara, e eu acho que tem muito disso na educação, né? Que vai ser uma das coisas que eu vou te perguntar depois dessas perguntas aqui. Falando ainda da tua história empreendedora, do empreendedorismo, que acho que é a nossa primeira pauta aqui, o que tu já fez, assim, de realização na vida até hoje, assim, que tu disse, cara, isso aqui é uou, me senti muito bem. Trabalho, vida, daí em todos os aspectos. São várias coisas. Escolhe uma delas. O que é que pra ti, assim, cara? Eu acho que o nosso primeiro evento em São Paulo foi muito marcante, assim, porque a gente... Que ano foi? Foi em 2016, né? 3 anos depois que a gente teve que o Share foi criado, porque a gente também tinha uma teoria de descentralizar conteúdos de qualidade que normalmente só tem em São Paulo e Rio. Grandes faculdades, grandes cursos, eventos. Claro, aqui também tem grandes faculdades, né? Tem empresas muito importantes, mas em São Paulo acontece 10 eventos legais por dia, né? E aí a gente, cara, como que a gente vai fazer um evento tão legal que as pessoas queiram ir, né? E eu acho que uma das coisas que foi um trunfo, assim, é que a gente começou a fazer parceria com empresas e fazer o evento dentro dessas empresas. E aí tu ia lá num evento do Share dentro do Magazine Luiza. Então tu já tinha um motivo extra para ir, que era conhecer a empresa, né? E aí quando a gente fez o primeiro, e a gente tinha essa coisa de que o paulista é mais esperto que o gaúcho, mais inteligente, tem essa coisa, né? Faz coisas mais legais e tal, não sei o quê, e a gente viu que não. Que as pessoas adoraram, nunca tinham visto um evento igual ao nosso, do jeito que a gente faz. E eu acho que isso foi o que sublinhou mais ainda o nosso jeito de fazer, é o que importa, né? Que é o que as pessoas me falam até hoje, tipo assim, eu já vi aquela matéria lá, mas eu espero para ver o que tu vai falar sobre aquilo, porque eu quero saber a tua opinião sobre aquilo, né? Então acho que isso é uma grande conquista, né? Quando as pessoas identificam como tu pensa e querem mais daquilo, né? Então acho que o primeiro evento em São Paulo foi, sem dúvida nenhuma, um grande feito, assim, para nós. Acho que o evento de Manaus também foi incrível, porque a gente nunca imaginava ir para Manaus, né? E o mercado lá, né, super carente e tal, como várias fora do Rio de São Paulo. Então, acho que foi muito marcante, porque a logística era muito complexa, né, para fazer. Acho que o primeiro evento que a gente cobriu fora também foi muito marcante, assim, porque a gente não imaginava, né, cobrir um evento fora do país, como assim, né? E aí, hoje em dia, acho que a gente já cobriu mais de 20 eventos fora do país. Então, acho que tem vários marcos, assim, mas esse foi o de bate-pronto que eu lembrei agora. E o que foi a coisa mais doida que tu já fez, assim? Teve coisa, hein? Essas duas perguntas são perguntas que a gente faz das aulas. Essa aí eu poderia fazer um podcast só sobre isso, assim. O que é a mais inusitada, assim, a coisa mais doida que tu já fez? Deixa eu lembrar, deixa eu pensar. Eu acho que possa ser contado em horário eu acho que a primeira entrevista que eu fiz que eu tava falando pra ti ali, da moça lá de Portugal, foi uma coisa muito louca, assim, e totalmente improvável, assim, né? Porque a gente, enfim, é outra realidade, outra cultura, outras pessoas, isso foi muito louco. Agora eu lembrei de uma outra, que foi o ano passado, quando eu entrevistei o Washington Oliveto. Isso foi muito louco, assim.
Porque como é que tu entrevista o Washington Oliveto, né? E como foi? E tem uma coisa que eu faço muito, assim, na minha carreira, que é me preparar muito, assim. Eu invisto muito tempo na preparação, quase como um atleta, assim, sabe? Para aquele momento, né? Então, contigo. eu ouvi todas as entrevistas do Oliveto. Eu caminhava todos os dias, 1 hora, 40 minutos, ouvindo um podcast dele. Li todas as entrevistas que tinha na internet sobre ele e fui num nível de nerd, eu sou meio nerd, assim, né? De ver quanto tempo, mais ou menos, ele levava para responder uma pergunta. E ele leva 2 minutos e meio, em média, para responder uma pergunta. Porque eu tinha 50 minutos, né? Então, pensei, fazer mais ou menos X perguntas vai dar o tempo. E aí, chegou o dia, eu fiz uma call com ele, eu e ele só. Antes era 2 horas, 1h30 ele entrou na call, lá em Londres, né? Ele morava em Londres. Foi Firechat, né? Pela internet. E aí meu Deus, o Oliveto, né? Tipo, o Washington Oliveto acabou de entrar na call, assim. Eu falei, cara, que louco, isso é muito louco, né? Sim. E aí eu falei, pô, Oliveto, eu te chamo de Washington Oliveto, ele como tu quiser e tal. E eu falei, queria te passar as perguntas aqui que eu vou fazer. E aí ele falou, sabe que eu aprendi uma coisa, Rafael? Que as pessoas adoram espontaneidade. Então eu não quero que tu me diga nada do que tu vai me perguntar. Tu pergunta e na hora eu digo o que eu acho que tem que achar. Deu, caraca, né? Em 30 segundos o cara já me ensinou uma coisa já. E aí foi... Essa história toda é muito louca. Porque aí ele fiz a entrevista, começou a entrevista e eu não sei o que aconteceu naquele dia. Ele estava respondendo tudo muito rápido. E os meus 2 minutos e meio virou 1 minuto cada pergunta. Em 20 minutos eu tinha feito todas as perguntas. E tinha mais 20 minutos que eu não tinha pergunta para ele. Só que aí no meu estágio de preparação, eu pensei, eu listo como eu vou me preparar, né? Então, vou ler as entrevistas, vou ouvir os podcasts e botei uma coluna lá, vou falar com pessoas que entrevistaram grandes pessoas. E aí eu liguei um dia para a Vivi do E-Commerce Brasil, a Viviane Vilela, e falei, Vivi, eu vou entrevistar o Washington Oliveto. Tu já entrevistou o Cortella, o Clóvis de Barros, né, a dona Luiza Helena. Como se entrevista alguém assim? Daí ela falou, depois que tu fizer as perguntas protocolares, pergunta o que tu quer saber dele. O que tu, Rafael, quer saber. Esquece as pessoas. Pergunta tu, que aí vocês vão começar a conversar. E aí as pessoas vão achar legal. E aí as primeiras perguntas foi, qual foi a campanha mais legal que tu já fez? Como tu vê a publicidade hoje em dia, né? Aquelas perguntas meio levanta e corta. E aí depois eu comecei a perguntar coisas que eu queria saber. Eu falei, Oliveto, agora com dados e tecnologia, a criatividade é menos importante? Tu acha que se tu começasse hoje, tu ia ter tanto sucesso como tu teve? E é bem provocativo, assim, né? E aí ele mudou já, assim, né? Tipo, ele, não tinha pensado nisso. Não, mas eu acho que... Aí ele, enfim, respondeu 5 minutos daí a pergunta. Daí aí comecei a perguntar mais coisas, foi super legal. E aí no outro ano da Gramado Summit, ele foi de novo, daí ele foi presencialmente. E aí ele chegou na sala dos palestrantes e ele lembrou de mim, assim, e me chamou, falou, Rafael, tudo bem e tal. Pode me ajudar aqui? Daí eu, claro. E ele falou, eu não queria ficar aqui na sala dos palestrantes porque eu vim direto de Londres, São Paulo, Porto Alegre. Dormi no avião só e eu estou muito cansado. Daí, né, o pessoal vai pedir para tirar foto, autografar livro, eu posso fazer isso depois. Mas antes da palestra eu queria descansar. Tem algum lugar que eu possa descansar? E eu, e agora o que eu vou fazer com esse homem, né? E aí eu falei, olha, tem uma sala, mas é do outro lado da feira. Eu posso te levar lá, mas né, as pessoas vão te parar. Tu é o Washington Oliveto, né? E aí ele, como é que a gente pode fazer? Aí o pessoal do evento falou, vamos botar 2 seguranças do lado e aí não deixa chegar. Ele, não, o pessoal vai achar que eu sou antipático. Tu vê, né? Preocupação do Washington Oliveto. Estamos falando do maior publicitário da história, né? E aí eu falei para ele, cara, eu tive uma ideia aqui, mas não sei se tu vai achar legal. Pega o teu celular e fica como se estivesse falando no WhatsApp com alguém. Tu deve ter gente para responder aí. Eu vou te abraçando e te levo até lá. E aí as pessoas que vierem eu digo que não dá, que tu tá atrasado e tal. E ele, assim, acho que é menos antipático. E aí eu fui abraçado com o Washington Oliveto durante toda a feira. Ele no celular, respondendo as pessoas. E as pessoas vinham, né? Tipo, tu, assim, posso tirar uma foto com ele? E eu falei, não dá. E aí eu fui o antipático, cara, e eu atravessei toda a feira abraçado com o Washington Oliveto. Surreal. E aí cheguei na escadinha lá, daí a gente subiu, ele sentou no sofá, depois ele queria água, café e tal. E aí ele ficou ali descansando, né? Deu uma cochilada e tal. Aí faltava 1 hora para a palestra dele. E aí, quando chegou a hora, ele me mandou... Ele pediu, posso pegar teu WhatsApp?
Eu falei, não, pode ser. O Washington Deus. Obrigado, né? Chegou a hora de colher os frutos. E aí dei meu WhatsApp para ele falou, quando eu quiser ir, eu posso te chamar para te me levar de novo? Deu, com certeza, né? E aí ele me mandou um WhatsApp, pode vir aqui, Rafael, buscar. Tem o print guardado até hoje. E aí fui lá, busquei ele, fui de novo. Só que aí eu fui mais preparado, né? Eu falei para meus amigos, tirem foto de eu abraçado com esse homem, né? Grava, eu preciso ter recordações desse momento. Daí queremos essa foto para botar aqui na tela. Júnior, anota aí, Júnior. Aí a gente foi até atrás do palco, eu fiquei sentado com ele. E o Larry Passo estava palestrando antes dele. E aí foi engraçado que ele falou assim, por que o Larry tá gritando? Aí eu falei, cara, que o Larry, né, é o técnico do Guga, né? Sim. Ele é coach, né? Essa coisa de eu acho uma bobagem ficar gritando, não sei o quê. Minha palestra é mais calma e tal. Ele falou, inclusive, eu queria um púlpito. Meu Deus, como é que eu vou achar um púlpito para esse homem agora? Aí eu falei com a organização do evento, eu falei, olha só, o Oliveto quer um púlpito. Eu disse, mas púlpito? Daí tinha tido, umas semanas atrás, um evento da igreja lá no mesmo espaço, que é aquilo, né? O mundo conspira, né? Aí acharam um púlpito lá, botaram para ele palestrar. Aí Oliveto, agora tu vai entrar, vou te deixar aí e tal. Ele, muito obrigado por ter sido minha babá todo esse tempo aí e tal. Agora tem meu contato aí também. E eu falei, tu quer que a gente bote uma cadeira lá para te, né, fazer sentar? Afinal, ele tem, sei lá, quase 80 anos, né? Sim. Daí ele, não, eu já faço isso antes de tu nascer, já fica tranquilo que vai ser super legal. Então essa história foi muito louca. Assim, foi muito legal. Porque foi tudo surreal, né? Sim. E aí depois eu ficava pensando, cara, eu fui abraçado com o Oliveto durante toda a feira, né? Cara, eu não sei se tu acredita em Deus, assim, né? Eu não sei qual é a tua espiritualidade. Tenho religião, fé, enfim, muita né? fé. Mas já aconteceram coisas comigo que eu olho assim e penso, tá, Deus, eu sei, porque quando a gente vem, né, da categoria de base, a gente passa muito perrengue na vida, né, Rafa? Socorro. É só perrengue, né? E daí, quando acontecem coisas como essa história que tu contou, acho que ela é super inspiradora por um monte de coisa, né? Pra gente acreditar, pra gente manter a nossa cara de pau, pra gente ter criatividade, pra gente não perder as oportunidades. E teve uma coisa que eu aprendi sobre isso também, que como é que eu entrevistei o Oliveto? Eu pedi pro Marcos. Eu falei, cara, eu tenho um sonho de entrevistar o Oliveto. Eu sei que ele vai no evento. Talvez não dê, talvez tu tenha outros planos, mas eu queria que tu soubesse disso. E isso é uma coisa que eu falo para as pessoas. Conte para as pessoas o que você quer. Porque talvez a pessoa não te deu aquela oportunidade só porque ela não sabia. Sim. O ano passado, o Diego Vinhas, que é um grande amigo meu que organiza a Feijoada com Samba e tem a agência Combo, em algum momento da vida ele ouviu falando isso num podcast e ele falou, cara, eu ouvi o podcast, então vou praticar o que tu falou para fazer no podcast. Eu quero que tu saiba que o meu sonho é palestrar no Gramado Summit. Então, o dia que tiver uma vaga, alguma coisa, sobrar, me chama. Beleza, eu guardei essa informação. Um dia antes do Gramado Summit, um palestrante desistiu. Eu liguei para ele e falei, era 4 da tarde e a palestra era 10 da manhã. Aí se vira, né? Sim. E aí eu falei, tem uma boa e uma má notícia para ti. A boa é que eu não esqueço que me pedem. E eu lembrei que tu quer palestrar no Gramado Summit, então eu consegui a vaga. E ele quieto me ouvindo, né? E a ruim é que a palestra é amanhã às 10 da manhã. E ele ia organizar um espaço de bar lá, ele estava indo para Gramado para isso. Cancela, vai pro hotel, monta uma palestra aí. Eu quero que tu fale. Ele tem um podcast também, que é o Vinhascast. E aí ele, cara, obrigado. Vou desligar porque eu tô atrasado já para montar essa palestra. E ele contou isso depois, né? A importância de ter aprendido isso. Que é tu, cara, joga pro mundo o que tu quer, entendeu? Chama a Fábio e fala, Fábio, admiro o teu trabalho, quero um dia gravar o podcast. Talvez não esteja preparado, talvez não seja agora, mas quero que tu saiba disso, Sim. Né? E muitas vezes a gente tem vergonha de falar, que aí vai entrar naquilo do cara de pau, assim, Sim. Né? De tu jogar, de fato. Um dia eu falei pro Carlão da Band, eu falei, cara, acho que seria legal ter uma coluna de tecnologia na Band. E eu posso fazer, só para te saber. Aconteceu um ano depois, né? A gente foi Legal. Se relacionando, virou amigo e tal. E teve um dia que ele viu, cara, agora é a hora, né? Mas porque eu falei para ele em algum momento, né? A gente está em 2024, né? Em final de 2020 eu tinha marcado, não sei se tu vai lembrar dessa história, mas em final de 2020 eu tinha marcado contigo um café, que era, eu já dei 4 anos atrás, né? Eu queria estar nesse momento que a gente está hoje, né? E não fui, eu tive que desmarcar porque eu estava grávida e perdi o bebê. Bem naquele momento.
Então, tu contando toda essa história, eu me sinto um pouco isso de, cara, tô realizando uma das coisas que eu queria realizar. Que legal, né? Gravar que legal. contigo, assim, né? Então, eu quero te agradecer, né? Já agradeci lá no início, mas vou continuar agradecendo até a gente terminar, né? Eu que agradeço. E, Rafa, o que é liderança para ti? A gente trabalha muito, um dos temas que a gente trabalha dentro dos treinamentos da NAU é a liderança, né? O que para ti é ser líder? E como foi esse papel na virada em 2020? Né? Como que foi na virada do presencial para o digital esse papel de liderança? Eu vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que o papel em 2020 foi muito complexo, né? Na pandemia, né? Tu tá falando, Sim. né? Porque o pessoal até me pergunta, tu ficou com medo naquela época da empresa quebrar? E eu falo, cara, eu fiquei com medo se eu ia sobreviver, né? Porque tá todo mundo morrendo, né? Sim. Então, eu tive várias camadas de preocupação, né? A primeira era se eu ia sobreviver, depois as pessoas que eu amo iam sobreviver, depois os funcionários, né? As pessoas que trabalham com a gente. E depois a empresa, né? Então, eu acho que o meu papel de líder nessa época foi lembrar eles porque a gente estava fazendo o que a gente fazia. Isso é muito forte, né? Muito. Porque, cara, tem o dinheiro, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar as contas, a gente tem nossos objetivos e tal. Mas quando o propósito é muito claro, as pessoas se engajam verdadeiramente com aquilo. Sim. Né? Então, assim, eu falo para... Até quando a gente vai fazer onboard, né, de pessoas novas, a gente teve agora 2 semanas atrás, tinham 4 pessoas novas. Eu falo, olha só, Fábio, tá começando com a gente, que legal, tal, todo mundo feliz, mas eu vou te falar 2 coisas. Tu vai ter dias incríveis aqui e vai ter dias ruins. Nos dias ruins e nos dias incríveis, lembra que o teu trabalho é dar acesso à educação de qualidade para mais pessoas. Porque quando eu tenho dias ruins, eu penso, deu tudo errado, hoje eu fui muito ruim e tal, mas eu estou trabalhando para dar acesso à educação de qualidade para as pessoas. Então, acho que eu falo que o fim da frase sempre tem que ser isso, assim, né? Então, acho que a minha liderança ela é muito baseada em mostrar para as pessoas por que a gente faz o que a gente faz. Né? Acho que na pandemia isso aconteceu também, porque a gente parou de faturar de um mês para o outro 95%. E com inúmeros problemas para resolver. Né? E foi importante também esse momento, porque as pessoas nos trouxeram isso. Né? Tipo, tinha muitas pessoas que tinham comprado cursos que não ia acontecer, e, sei lá, 30% das pessoas falaram para a gente, cara, olha só, fica com o meu dinheiro aí, eu não quero que o share quebre, porque o que vocês fazem faz bem para o mundo. E, meu Deus, de onde é que o cara tirou isso? Porque ele entende o nosso propósito, ele sabe por que a gente está fazendo aquilo. Demais. Então, receber esse retorno do teu cliente, meu Deus do céu, né? Tipo, a gente está fazendo tudo certo, né? Porque se as pessoas identificam isso e falam isso pra gente, inclusive muitas vezes quando eu participo de podcast, às vezes as pessoas ouvem e elas me mandam mensagem e falam, cara, como eu posso te ajudar a dar acesso à educação de qualidade? Porque eu fico falando isso o tempo todo, né? Porque é isso que eu acredito. Né? Então eu acho que liderar é tu fazer as pessoas entenderem porque elas estão ali. Além do dinheiro do trabalho e o teu job description, né? É tu saber por que tu tá ali, né? Então assim, eu aprendi com o professor Scott Galloway, né? Que o CEO faz 3 coisas basicamente, que é garantir que a empresa sempre tenha dinheiro. Então isso é uma das coisas que eu faço. Contratar as melhores pessoas e pensar no futuro da empresa. Então, depois que eu ouvi o professor Scott Galloway falando isso, organizou minha vida, assim, né? Porque hoje eu tenho 3 pilares de atuação no Share. Como eu contrato as melhores pessoas? Primeiro eu tenho que identificar elas. Depois eu marco um café com elas e falo, cara, olha só, todas as pessoas aqui do Share e eu, há 11 anos, trabalhamos para dar acesso à educação de qualidade para mais pessoas. A gente acha que se tu vier trabalhar com a gente vai fazer isso melhor. O que tu acha? E aí, às vezes sim, às vezes não. Tem, obviamente, uma questão salarial, mas assim, eu já contratei pessoas que aceitaram receber 50% a menos do que recebiam porque acreditavam muito no que a gente faz. Né? Então, acho que liderar é isso, sabe? É ser um propagador do propósito, assim, né? Mas não um propósito romântico só, né? De, somos legais e queremos fazer bem para o mundo. Sim, também. Mas isso também dá muito dinheiro. Né? Então, acho que liderança para mim é isso. Assim. E o que eu tento fazer com os líderes que estão abaixo de mim é falar, cara, tu tem que mostrar para a pessoa e ter certeza que ela sabe o que ela tem que fazer. E depois que tu passa por isso, o teu trabalho é ajudar ela a fazer da melhor forma possível. E volta e meia lembrar por que ela está fazendo isso. Então, acho que liderar é isso, sabe? É tipo assim, Fábio, olha só, esse é o teu desafio, essas são as tuas ferramentas, tu entendeu o que tem que fazer? Entendi. Então tá, agora no dia a dia eu vou te ajudar a fazer isso. E vou te lembrar
volta e meia por que a gente está fazendo isso. E quem são tuas referências de líder hoje? Tem vários, né? Acho que... Três não pode ser? Um ou três que tu... Vai. Eu acho que de formas diferentes, assim, eu acho que tem várias pessoas que me inspiram, assim, né? Minha mãe é uma grande inspiração, porque a minha mãe é um poço de força de vontade, né? Porque ela estudou só até a 4ª série. E numa época que a sociedade era muito mais machista do que é hoje, não teve oportunidade de estudar, né? Uma época que muitas mulheres só tinham que aprender a escrever e fazer conta e depois iam casar e não precisavam mais estudar. Minha mãe foi dessa leva, né? Mas a minha mãe tem muita força de vontade, né? Então acho que ela, sem saber, me inspira muito, assim. Minha mãe não tem ruim, cara. Fala um negócio pra ela, ela já tá com 1000 ideias e tal. Então acho que eu aprendi muito isso com ela, meu pai também, né? Mas minha mãe acho que muito forte, tanto que ela voltou a estudar agora. Eu levei ela no primeiro dia de aula, que nem ela fez comigo, compramos o material didático lá. De noite, às vezes ela me manda o WhatsApp, eu falo, presta atenção na aula. Depois quero ver teu boletim, parece que o jogo virou, né? Então, minha mãe, sem dúvida nenhuma, assim, eu acho que a Luísa Helena Trajano, acho que é um símbolo, assim, né? Ela é muito mais que uma líder, né? Acho que ela é um símbolo de como se portar, como ser líder, como trazer uma legião de pessoas em volta, né? Acho que ela é um grande exemplo, assim, para mim, assim. A Helena Berto, do Nubank, acho que é uma pessoa inacreditável, assim, também. Tudo que ela fez, trabalhou na Coca-Cola, né, em outros lugares, e hoje o que ela está fazendo no Nubank também, acho que é uma coisa impressionante, assim, né, o que ela vem fazendo. E acho que gringo, assim, acho que tem alguns que eu sigo e acho que fazem um trabalho incrível. Eu acho que o Scott Galloway é um cara que eu leio toda semana, assim, porque ele é mais técnico, assim, mas é um grande líder. O Benedict Evans também, acho que é um cara do Vale do Silício lá, que é um grande líder, assim, um cara que eu acredito bastante. E acho que aqui, gaúchos, né, acho que o Guto Rocha, tu conhece, é um cara incrível também, né, e que o Guto, a cabeça dele é impressionante, né? Porque ele fala 1000 coisas ao mesmo tempo e ele sempre me ensina muito. Inspirador. O Dado Schneider, acho que é um grande cara também, né? O Dado, eu tenho uma história muito legal com ele também, vou contar rapidinho, que eu sei que nosso tempo está acabando. Quando eu era office boy, eu passei um dia no centro aqui e tinha um outdoor lá, palestra, muda, Dado Schneider, o Hotel Plaza São Rafael. Eu disse, que legal, né? Isso aí me chamou a atenção. Aí eu tinha que fazer uma coisa lá num banco perto do hotel. Fui lá para ver quanto era. E, cara, o ingresso era 5 vezes o que eu ganhava no mês, assim, né? Daí eu falei, putz, um dia eu vou assistir esse cara. E hoje ele me chama de filho. Hoje a gente almoça uma vez por semana, a gente está lançando um projeto juntos aí e tal. Então, acho que isso tudo, né, corrobora, assim, são grandes líderes, pessoas que eu admiro muito. Tem vários outros que eu devo estar esquecendo, mas a própria Vivi do E-Commerce Brasil, ou o Baeta, né, que é o fundador, acho que a gente tem grandes exemplos aqui no Brasil, né, de pessoas que saíram do nada, assim, sem recurso nenhum, mas acreditavam muito numa coisa e fizeram as pessoas acreditar naquilo junto com elas e tu vai trazendo, né, as pessoas, né. Os investidores de startup falam isso, né, que eles não acreditam em startup de um fundador só, né, porque se não conseguiu convencer o outro que a ideia é boa, a startup talvez não vai dar certo, né, então eu também acredito bastante nisso. Né? Legal, mas Rafa, legal a tua fala e legal ouvir que tem... não posso deixar de falar isso, né? 3 mulheres, né? 3 lideranças femininas na tua primeira fala. Eu encontrei a Luísa Trajano na NRF e eu usei a tua inspiração de onde a tua cara de pau vai levar para ir falar com ela. E ela é uma querida. Queridona. Né? Eu falei pro pessoal lá no Nau e falei pro Leandro, cara, ela é assim... Isso que tu falou, né? Ela é inspiradora. Então... E tem pessoas que tu chega perto, a pessoa tem uma energia, né? Um negócio inexplicável, assim, né? Que tu chega e contagia, assim, né? Tipo, tu quer ouvir. Eu já vi 10 vezes palestra dela e eu ouviria mais 10 vezes, assim. Eu sento e ouço, assim, fico quieto e ouço. Então, acho que tem várias, né? Mulheres líderes aí no Brasil que são muito inspiradoras, com certeza. Inspiradora, tu fala. Rafa, educação e inteligência artificial. Educação, o que para ti é educação e para onde a gente está indo? Assim, falando de metodologia, de dia a dia, de saber tu sabe, mas ter as manhas é outra coisa. Eu acho ainda que essa discussão ela ainda é muito num campo
privilegiado, vamos dizer assim, né? O Brasil ele tem um grande problema de educação básica, né? Se tu pegar aí os alunos que se formam no primeiro grau, só 10% sabem matemática mais ou menos, né? Então eu acho que a tecnologia como um todo, isso eu até, o ano passado no Soft Summit tive a oportunidade de entrevistar o governador Eduardo Leite e perguntei para ele como ele vai usar toda essa tecnologia para que não seja mais 10% de pessoas que saibam bem matemática. Não é nem bem, é aceitável, né? No instituto lá onde eu atuo lá com o pessoal, a gente também, assim, às vezes quer fazer uma oficina de startup, uma coisa mais, né? E o pessoal não sabe bem português e matemática, assim. Então, acho que quando a gente fala de tecnologia e educação, a gente tem que falar sobre o que a gente está falando. Então, acho que educação executiva, por exemplo, aí acho que tem uma oportunidade grande de tecnologias fazerem curadoria de conteúdo, né, de entenderem como aquela pessoa aprende, né, porque cada pessoa aprende de uma forma diferente. Porque eu acho que a gente veio de acho que somos contemporâneos, né, mas quando a gente tinha lá 12, 13 anos, o acesso ao conhecimento era restrito. A gente tinha que ir na biblioteca, ler livro, fazer resumo e tal. Acreditar no professor. Hoje o acesso ao conhecimento é abundante. Então, qual é a dificuldade? É o aprendizado. Sim. Né? Que é o quanto tu aprendeu daquilo que tu acabou de assistir, de ouvir e tal. Então, acho que a gente está indo para esse estágio, sabe? De acesso ainda é um desafio, mas o aprendizado é o grande desafio, né? Então, acho que... Porque hoje a gente tem muito estímulo, né? E hoje o que é educação? Educação é uma pessoa falando e várias ouvindo? Não é mais só isso. Isso que a gente está fazendo é educação. Quem ouviu o nosso podcast aqui é como se tivesse feito um curso de vendas B2B, de empreendedorismo, de liderança, né? Então, acho que os formatos também mudaram muito, né? E acho que vai mudar cada vez mais. E eu acho que a inteligência artificial, né? Acho que foi uma das coisas que eu mais falei nos últimos um ano, assim. Ela é mais uma ferramenta, né? Eu acho que ela tem um impacto tão grande quanto a vinda da internet mesmo, eu acredito nisso. Acho que vai mudar tudo cada vez mais e mais rápido, né, com a inteligência artificial. Mas eu acho que a gente tem problemas muito básicos para resolver, né? Como a gente vai fazer para resolver o problema de pobreza menstrual, por exemplo? Que é um problema gravíssimo. E que a tecnologia não ajuda a resolver, né? Então, assim, todo mundo que eu falo, grandes líderes de tecnologia, eu sou o cara que traz essas pautas. Assim. Eu falo, cara, olha só, eu faço um trabalho lá no instituto que metade das meninas não vão na aula porque não tem absorvente. Como a gente vai resolver esse problema? Com inteligência artificial, com metaverso, com tudo que tu tem aí. Para que tu não fique só no hype, entendeu? Sim. De ter um óculos que te leva... Cara, beleza, mas assim, tem meninas que não estão indo no colégio porque não tem absorvente. Vamos resolver isso aqui? Primeiro, né? E a gente fez agora uma campanha em dezembro que a gente chamou de Desodorante Day, porque, por incrível que pareça, eu digo por incrível porque muita gente não sabia, tem muitos meninos e meninas que não vão na aula por não ter desodorante. Porque, né, sofrem bullying, enfim. E aí a gente fez uma conta lá, quantos absorventes e quantos desodorantes eles precisavam no mês para o ano inteiro, e fez uma campanha, e aí eu usei tecnologia, meu conhecimento, meu network, e a gente arrecadou lá para o ano inteiro. Então, o pessoal do instituto vai ter absorvente e vai ter... então, acho que a tecnologia precisa servir para isso, assim, sabe? Eu não sou muito agora um robô vai me ensinar, beleza, robô vai lá, mas olha só, cara, tem uma galera aqui que a 3 quilômetros de onde a gente está, não é em outro país, entendeu? Aqui do nosso lado. Só que são pessoas que ninguém enxerga, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que eu sempre trago, assim, que foi uma coisa que eu aprendi com o presidente de Portugal lá no Web Summit 2019. A fala dele foi a última do evento e ele falou basicamente isso. Ele falou, cara, olha só, vocês todos aqui são privilegiados por estar aqui, porque ouviram os maiores líderes do mundo falando sobre tecnologia, mas como a gente vai fazer para pegar tudo isso e resolver os problemas reais das pessoas? Né? Eu acho que nos últimos anos a gente começou a querer resolver problema que não existe, ou que é muito pequeno, né? Então, assim, eu torço para que a gente consiga usar toda essa tecnologia para dar acesso à saúde, educação, né? Então, assim, eu sempre tento ter esse olhar, assim, sabe? Porque a gente vai ter mais Fábios, vai ter mais Rafael, sabe? Se a gente fizer isso. Sim. Porque tem muita gente com muito potencial, cara. Só não tem acesso, não tem oportunidade, né? Então, assim, para mim, acho que a tecnologia precisa servir para isso, assim. Obviamente que tem vários avanços
na universidade, o próprio Share, né? A gente tem ali a plataforma do Clube Share, e agora a gente está botando inteligência artificial também para ajudar o pessoal a estudar e organizar o estudo, porque quando a gente fala de educação a gente aprendeu por muito tempo que tem fim, né? Tu faz lá o primeiro grau, segundo grau, faculdade, pós-graduação, aí se tu quer estudar muito, tu faz um mestrado, um doutorado, mas tem fim, né? Só que hoje em dia não pode. Hoje em dia é que nem academia, tu tem que fazer. Porque teu corpo, né? Em janeiro lá resetou o ano inteiro, agora tu tem que aprender outras coisas, né? O ChatGPT foi lançado em outubro de 2022, né? Então, assim, parece que está aí há muito tempo. E eu falo que quem dormiu em 2022, lá em outubro, e acordou agora, entrou em outro mundo, né? Exatamente. Então, acho que a gente tem um desafio de educação, de aprender a aprender constantemente. Como tu vai estudar toda semana, por exemplo? Eu tenho o meu ritual lá, eu leio uns artigos, eu ouço um podcast. Eu coloquei isso na minha rotina, né? Porque isso é importante para me manter, ainda mais no que eu faço, né? Que é trazer isso para as pessoas, assim. Então, acho que o grande desafio da educação para mim é a gente entender como a gente vai conviver com a educação por muito tempo, né? Seja o nível que tu é, assim, né? Tu sabe muito sobre um assunto, mais ou menos sobre outro. Então, como tu vai te preparar, né? Então, acho que esse é o resumo, assim, do que eu vejo. Que aula, né? Tu sabe que eu faço palestra em parceria com o Sebrae para escolas, né, escolas públicas, sobre empreendedorismo. E aí, cara, como é que eu vou falar sobre empreendedorismo com crianças de quinta ao ensino médio ali, que tem uma outra realidade, né? E eu pensei, vou contar a minha história. Né? Quando o Leandro vai, ele conta dele, e quando eu vou, eu conto a minha história de como eu comecei a empreender, mais ou menos como a gente tem essa conversa aqui. E tem um momento que eu falo assim, tá, a gente vai pensar agora, vocês têm que pensar, além do que vocês querem, o que vocês não querem. Né? Eu botei ali como uma... Eu acho que pra gente pensar no futuro, a gente tem que pensar no que a gente quer e no que a gente não quer, no sentido de, quando vem uma oportunidade, será que essa oportunidade faz sentido? Será que isso vai me levar para onde eu quero ir? Então, por isso eu botei essa pergunta, esse exercício, enfim, tem uma dinâmica lá que a gente faz. E as respostas que vieram, Rafa, para mim foi assim um tapa, sabe? Assim, no bom sentido, um tipo acorda, né? As respostas dos jovens são: eu não quero estar preso. É isso aí. Eu não quero estar na rua. Quero me mudar de onde eu moro. Eu não quero trabalhar na linha da indústria, da fábrica, porque é muito calor, não sei o quê, eu fico muitas horas. Eu não quero ser preso, eu não quero morrer, sabe? São coisas assim que não é eu não quero ser médico. Sim. Entendeu? Eu costumo dizer que o nosso básico é um básico de privilegiado, né? Com certeza. Não é o básico de verdade, né? Isso. O básico é o outro básico, Exatamente. Né? Então, acho que isso que tu tá falando me fez lembrar isso, porque lá no Instituto eu vejo isso muito, né? Então, esses dias, por exemplo, um aluno chegou, o ano passado, na verdade, eu estava dando uma aula lá e ele chegou atrasado. E eu pego no pé deles, né? Tem que chegar no horário e tal, não sei o que. Ele passa, eu largo a minha irmã no colégio normalmente e eu venho correndo, até caminhando, correndo, mas venho correndo normalmente uns 30 minutos correndo da escola da minha irmã até o instituto. Só que hoje tinha a ronda da polícia lá e eu sou preto, né? Se eles me verem correndo, eles me param. E aí eu travei, assim, sabe? Tipo assim, bah, que droga, né? Tipo, tá bom, entra aí e tal. E aí eu fiquei pensando, se fosse eu correndo, tô fazendo exercício, né? Sim. Mas se ele, né, roubou alguém. Né? Então, a gente tem um problema grave no nosso país, que é o racismo, o machismo, né? Isso tá no dia a dia e a gente precisa falar sobre isso. Estrutural. Né? Porque parece que é com os outros, né? Por exemplo, muitos deles, se tu abre a mochila, eles têm várias notas fiscais. Porque onde eles vão, eles pedem porque se alguém abordar, eles mostram que não roubaram. Que eles compraram. Que eles foram no supermercado pegar uma água e eles realmente pagaram e compraram. Né? Então, assim, eu não vivo isso, tu não vive isso. Né? Então, assim, o básico é um outro básico. Né? Por exemplo, as mulheres lá, né, de uma certa região não vão fazer treinamento, porque não tem com quem deixar os filhos. Né? A gente teve lá, a gente tem vários problemas de saúde, até de morte, assim, que às vezes tu pensa,
Pô, mas por que não mandou um WhatsApp pra alguém? Porque não tem Não celular. tem celular, não tem internet. Tá, mas por que não fala pro vizinho? Porque o vizinho também não tem. Tá, e por que não pegou um Uber? Como assim pegar um Uber, sabe? Tipo, Sim. então acho que é um tapa de realidade, assim, né? Sim. E o nosso país ele não é pobre, mas ele é muito desigual, né? Muito. Então acho que a gente tem muito mais gente pobre que não sabe nada do que a gente está falando aqui, do que pessoas que têm condições e sabem, né? Então acho que e isso também é um desafio, assim, né? Para nós empreendedores até, né? De tipo, como a gente não vai só privilegiar a nossa bolha, né? Como eu digo assim, por exemplo, eu faço curadoria para evento, é muito mais fácil chamar meus amigos para palestrar. É muito mais difícil eu achar aquele talento lá da não sei aonde que ninguém olha, mas eu, no meu lugar de privilégio, eu entendi que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir lá, porque senão eu vou só reforçar o que eu mais falava mal quando eu não tinha oportunidade. Eu falava, aquele cara lá só chama os amigos dele. Agora que eu sou aquele cara lá, eu não posso só chamar meus amigos, entendeu? Eu tenho que trazer os próximos, né? Eu falo que eu passei da arrebentação. Sim. Agora eu tenho que puxar os próximos, assim. O Edu Lira tem uma frase que é muito forte também sobre isso, que ele fala que todo jovem de periferia nasce com uma bomba relógio no pescoço. E aí a gente tem um tempo para desarmar, que é dando acesso à educação, é dando acesso a outras coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito lá é levar eles no Disney on Ice, levar eles em Gramado, porque eles não sonham com o que eles não conhecem. E quem mora nesses lugares vive nesses lugares, só sai de lá para ir para o hospital. Mas vai no armazém lá, vai no colégio lá, os amigos lá, brinca lá. Então o cara acha que o mundo é aquilo ali. Aí precisa ver a primeira vez que a gente levou eles para Gramado, eles desceram do ônibus e falaram, nossa senhora, isso aqui é limpo. É bonito. As pessoas param para atravessar e eles não achavam que isso existia, né? Sim. Porque não faz parte da realidade deles, né? Então acho que, de novo, eu sempre volto para a pauta social, mas é que eu acho que, cara, o que a gente faz, no fim das contas, para nós é importante. E a Nina, que é a presidente do Instituto, ela fala que dá para fazer as duas coisas. Sim. Dá para tirar férias na Europa, dá para comprar outras coisas e dá para te olhar para isso também. Com certeza. Pega 10% da tua agenda, sabe? Então, assim, eu sou um cara que fala muito sobre isso porque eu faço isso. E eu acho que isso faz muita diferença, assim, né? Que é como vamos puxar os próximos, né? Acho que a gente tem o nosso caminho de crescimento, nossos objetivos. Tu tem teus sonhos, eu também tenho. E eu tenho certeza que a gente vai conquistá-los, né? Eu, tu, Leandro, nosso colega aí que está nos ajudando no podcast, também tem os dele. Mas eu acho que tem uns 10% ali que talvez a gente consiga puxar 1 ou 2, não precisa ser 1000. Mas 1 ou 2 ali que tu já deu um pouquinho. Cara, esse aqui eu vou ajudar, esse aqui eu vou puxar, né? Então fica meu convite aí para todos, para que a gente faça isso de alguma forma. Se não for no Instituto Aceliano Mendes, que é onde a gente trabalha, acha alguém, cara. Olha em volta. Sim. Olha em volta, cara. Tem alguém que... Esses dias, o ano passado, por exemplo, eu tenho, por causa da Band, acesso ao camarote da Arena do Grêmio. Eu sou bem gremista, né? Eu digo que dos assuntos menos importantes, o Grêmio é o mais importante para mim. Esse cara nunca foi no jogo, cara. E aí um dia eu tava indo, daí eu falei, cara, eu já fui 1000 vezes no jogo. Eu chamei ele, falei que não quer ir no jogo do Grêmio com o teu filho. Dei os ingressos pro cara, o cara foi, ele nunca imaginou que ia um dia no camarote. Então, às vezes, não é uma coisa, tipo assim, super, sabe? Tu super se envolver com uma ONG. Sim. Cara, as pessoas estão do teu lado, que precisam, às vezes, só de uma atenção. Pô, não tá bem hoje, o que aconteceu? Pô, tu já passou por isso, tu vai dar um conselho e tal. Então, acho que, de novo, assim, fica esse convite para as pessoas. Porque a gente é muito da alta performance, né? E eu acho que tem que ser, mas acho que tem uns 10% ali que, se tu fizer isso, vai fazer bem para ti. Eu falo que isso que eu faço faz bem para mim, assim, né? Porque eu tô devolvendo tudo que eu ganhei, assim, conquistei, né? Mas é uma forma de devolver também, né? A gente faz lá na NAU e a gente costuma dizer que é um movimento pessoa física e não pessoa jurídica. É bem isso que tu falou, de usar nossas redes, de usar nossa tecnologia para ajudar, né? E a gente faz geralmente Páscoa, Dia das Crianças e Natal. A gente junta a grana que eu abro meu Insta e digo, ó, R$1 tá valendo. 1, 25, 10, o que tu quiser dar. Eu junto essa grana, junto mais brinquedo usado. A gente voa, o Fábio, lá no Atacado Libardi, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, compro o que eu consegui de brinquedo. Eu embalo, boto as minhas gurias, eu tenho uma de 12 e uma de 4, ajudar a embalar os presentes. E a gente vai, no Dia das Crianças a gente se vestiu de pirata, no Natal legal. A gente botou uns negócios de Papai Noel. Cara, e a gente para, sem combinar, ali perto da Arena do Grêmio, e brota a criança. Claro. A gente entra, encosta o carro, pede licença, né? Diz, olha, a gente pode entregar uns presentes aqui, e aí tem sempre alguém parado ali que autoriza.
A gente abre o porta-mala do carro e, Rafa, em meia hora, 1 hora, a gente atende, sei lá, 50 crianças. É isso aí. E a gente faz questão de levar as gurias junto para elas olharem outras realidades e saírem da bolha, porque eu consegui um sonho de vida que vou dar uma vida diferente para as minhas filhas. Essa era a minha principal meta de vida. Não estava falando sobre mim, estava falando sobre quebrar, né, gerações. E eu levo elas. Então, um dia a gente foi e uma pessoa... Um senhor me chamou e disse, vem aqui, eu quero te mostrar o que a gente tem. Ele abriu a geladeira, não tinha nada, sabe? E ela estava junto e ela viu, minha filha mais velha, sabe? E aquilo marcou a vida dela. Claro. Então eu vejo nela algo assim de ajudar, tá no DNA, sabe? Então eu ia te pedir, o meu encerramento contigo aqui era outro, né? Era... Enfim, e que, né, era um livro, uma dica, e daí tu vai me dar isso no offline e eu vou postar. Porque o que tu falou, Rafa, é muito maior do que uma dica de livro, muito maior. E a ideia desse podcast é encerrar com algo do vai que dá, como a gente diz, e a gente vai sair daqui hoje com o que para fazer, né? E eu quero que tu repita a frase que é como é que a gente vai ajudar os próximos, e eu vou te dizer que eu fiquei emocionada. Sabe? Assim, eu sou escorpiana com ascendente em peixes, então eu sou uma pessoa, mas eu me emocionei, Rafa, porque tem um monte de coisa aqui nessa emoção, né? Sim. E pra mim tá tudo certo, galera, né? Mas se emocionar que nos torna humanos, as né? As pessoas choram e dizem, desculpa que eu tô chorando, Não, né? Eu já... Chorar é como rir, né? É isso aí, né? Eu acredito nisso, né? Então, quero te agradecer, porque pra mim estar sentada contigo aqui hoje tô me sentindo realizada. Que bom. Eu acho que um monte de coisa que tu trouxe hoje, eu acredito muito nisso, acho que isso é o que nos conecta, assim, os nossos valores pessoais. E essa tua fala final, eu acho que é o que a gente sai daqui, né? Sim. Como é que a gente vai ajudar os próximos. Então, eu convido quem tá nos escutando no Spotify, quem tá nos vendo no YouTube, nas redes sociais, cara, quem quer que tu vai ajudar o próximo? Quem quer o teu próximo da fila, né? Porque às vezes pode ser dentro da nossa família. Sim. Né? É bem isso. Da nossa Esses empresa. dias eu almocei com uma amiga e eu sempre tô com a pauta social aqui embaixo do braço, né? E em algum momento ela perguntou sobre o Instituto e daí a gente começou a conversar sobre isso. Ela, mas eu não sei como ajudar. Eu falei, olha só, paga a terapia de uma mulher que mora lá. Já tá bom, já. Porque aí tu vai ajudar ela a se conhecer, talvez ela se conhecendo, ela vai entender como melhor ela tem que agir. Paga a terapia para ela. E ela tá fazendo. Ela faz uns 2 meses, ela tá pagando há 2 meses a terapia da guria. Sei lá, R$70, que para ela não vai fazer falta, mas para essa pessoa é a mudança da vida dela, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sempre faço esse convite, assim, né? Porque as pessoas me perguntam muito sobre tecnologia, sobre futuro, sobre tendência, e eu, obviamente, falo muito sobre isso também, mas eu acho que tem que servir as pessoas, cara, né? Tipo assim, não dá pra gente ficar só nesse hype, sabe, de coisas super futurísticas que muitas vezes são criadas até para só uma empresa ganhar dinheiro, uma pessoa ganhar dinheiro, enquanto do nosso lado tem um monte de gente morrendo, cara, porque não tem dinheiro para comer, sabe? E é para comer mesmo, não é um meme isso, não é um jeito de falar, sabe? É realmente, assim, tem muita gente que sai de manhã e não sabe se vai comer naquele dia, sabe? Então, como a gente pode ensinar empreendedorismo para essa pessoa? Como a gente pode ensinar ela? Ontem mesmo, um dos meninos me chamou lá no Instagram e falou, senhor, eu tô de folga aqui e eu lembrei daquilo que tu falou, que a gente tem que estudar e tal. Tu pode me dar acesso à tua plataforma lá de cursos que eu quero estudar aqui? Peguei o notebook do meu primo. Como é que eu não vou ajudar esse guri, cara? Como é que eu posso não olhar para isso, né? E aí ele começou a fazer, aí ele me mandou, já aprendi marketing digital, sabe? Então, assim, esse menino provavelmente ele iniciou o caminho de passar a arrebentação, sabe? Sim. E ele já tá no meu radar ali. Né? Então eu falei, estuda, e aí eu dou tarefas para eles. Faz esse curso e depois me chama. E eu montei, sabe, uma trilha e tal. Então acho que de tudo que eu poderia falar, eu acho que o mais importante é isso, assim, convite de como vamos puxar os próximos. Cara, assim, super grata, muito grata mesmo. Eu quero que tu deixe aqui teu @, fale um pouco da Share e daí a gente encerra. O Share em todos os canais é @tudodeshare, né? Share é SHARE. E o meu Instagram é o perfil do Rafael, que é bem fácil, né? Isso levei um tempo para chegar nisso, mas hoje é bem fácil. Então, o perfil do Rafael.
O Instagram é o lugar que eu sou mais ativo, né? O LinkedIn também escrevo algumas coisas, assim. A gente está lançando agora, vai lançar um podcast aí também nos próximos dias, eu, Dado e Guto. Então fiquem de olho aí que muitas histórias muito legais, assim, né? Sobre o trabalho, assim, sobre a nossa trajetória. Agradeço o convite aí também, parabéns pela empresa de vocês, eu sei como é difícil. É difícil ter sucesso, mas manter é muito mais difícil, né? Sim. Então, acho que é o que eu costumo dizer, a gente é tipo mágico, né? E a gente sempre tem que ter o que mostrar, né? Uma mágica nova, né? Tipo, aquela que tu fez já não serve mais, né? Aquela lá já era. Eu preciso de uma nova, então parabéns aí para vocês pelo projeto, pelo podcast. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui com vocês e contem comigo, né? Estou aí à disposição de vocês. Falei que o podcast podia durar 3 horas, né? Então, muito obrigado pelo convite. Agradeço quem acompanhou aqui, tanto nos canais YouTube, Instagram, Spotify. Então, aí, fica com a gente, @25now, a gente se encontra no próximo. Valeu, obrigado.